Boa noite a todos os meus amigos, companheiros, todos os meus brasileiros, brasileiras que vê esse vídeo por onde ele circular. Eu quero aqui cumprimentar Bolsonaro pela coragem que ele está tendo. Olha que eu não votei no Bolsonaro, fui petista, militante do PT muito tempo. Quando eu vi que o PT e muitos partidos de esquerda estavam caminhando para um caminho escuro, caminho que era para gerar um império, um poder, e não para ajudar o povo, eu me desfiliei do PT. Hoje, na verdade, eu não pedi desfiliação, simplesmente me afastei. Mas eu cumprimento o Bolsonaro, nosso presidente, não votei nele, mas admiro a coragem dele que ele está tendo de enfrentar a máquina e o sistema. Não entendo de leis, não sou formado em leis, mas o que eu estou vendo são ministros se posando de Deus. O presidente foi eleito para ser nosso presidente, para tomar as decisões, para agir quando necessário. Agora, como é que qualquer ação que o presidente faz tem que ser julgado pelos ministros que se investiram do cargo para usurpar o Supremo Tribunal Federal? Porque eu não quero aqui desqualificar a entidade, o poder da entidade não, mas os ministros que lá estão, que ora se dizem autoridade, que para mim como brasileiro eles não representam autoridade nenhuma, porque existe usurpar os cargos deles. Eles estão fazendo função que não é deles. Eles estão querendo dominar todos os outros poderes. É incrível como o sistema do Brasil, o sistema político, o sistema econômico do Brasil está girando. É incrivelmente, eu percebi isso, que já vinha essa podridão desde 2000, embora eu não tenha conhecimento a fundo de Brasília, mas quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal em uma decisão monocrática, não é nem do plenário, contestar a decisão de um presidente, onde ele está exercendo a sua função, o seu papel, para que ele foi eleito, você logo vê que não é um ato republicano. E aí eles dizem que é para defender a democracia. Não é para defender a democracia. Isso aí é para defender as causas próprias deles e dos grupos deles, dos grupos econômicos, dos grupos políticos, partidários, de várias outras, vou falar no jargão, panelinha que se forma, panela do poder. Então, onde o braço do Estado se tornou podre. Infelizmente, o Estado brasileiro está podre, corrompido. E quando você vê o Bolsonaro tomando certas ações que é do cargo de presidente, da capacidade dele, de punho dele, você vê sendo questionado e arbitrariamente sendo derrubada a decisão dele por um monocrático, por uma pessoa, que se vestiu de uma autoridade que é do povo. É uma vergonha. Eu sinto vergonha do Brasil, eu sinto vergonha do Supremo Tribunal Federal, e eu sinto vergonha do Congresso e de um Senado acovardado, porque o Senado, que era para fazer esse meio de campo, infelizmente o Senado está acovardado. Ele está legislando em causa própria, ele não está legislando à vontade do povo do Brasil. O Bolsonaro falou muitas palavras duras e de baixo calão, mas sinceramente entendo ele, tranquilamente, porque o que ele fez ali, ele aguentou muita coisa, muitas humilhações que não é de um presidente aguentar. Então eu vejo, sim, eu entendo que o brasileiro tem que estar com o presidente nessa decisão, não com o Bolsonaro, mas com a presidência, com o comando do país, que se foi eleito Bolsonaro, ele tem de fato e direito exercer seu cargo, sem interferência dos outros poderes.
Então ele está lá para isso. Ele tem que exercer seu cargo e precisa do nosso apoio. E é hora do cidadão brasileiro apoiar a presidência da República, apoiar os atos republicanos, os atos de democracia. E o que ele falou sobre alguns governadores e prefeitos é o que está entalado aqui na vontade de todo cidadão de falar. O que ele falou foi falado naquela reunião de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, está entalado aqui na voz do povo. Só porque o povo, é muito fácil um cidadão como eu, se eu chegar a falar qualquer coisa, o Supremo amanhã ou depois mandar a Polícia Federal bater na minha porta. Coisa que eu acho terrível para um regime democrático, porque eles não aceitam crítica. E eles não estão lá para oprimir o povo, mas para defender as leis e a vontade do povo. O Supremo Tribunal Federal não era para julgar causas diferentes e alheio à Constituição. Simplesmente teria que proteger a Constituição e julgar ato constitucional. E não fazer esse tipo de coisa que estão fazendo, que é uma vergonha, que é simplesmente se posando de Deus e colocando acima da justiça, acima da lei. Eles que eram para defender a lei estão se colocando acima da lei e fazendo a lei às suas vontades, né? Isso aí é um caso que eu acho que merece o povo ir para cima, mostrar que é Brasil, saber que eles têm que respeitar o povo brasileiro e que eles são nossos funcionários e estão lá para nos servir e não para nos oprimir, não para poder fazer coisas que venham contra a vontade da maioria, principalmente do menos favorecido. Porque a ditadura imposta por um regime jurídico, por uma corte, é a pior de todas as ditaduras, que a quem você vai recorrer. Esse aí é simplesmente assassinar a democracia, assassinar o direito de um povo, de uma nação. O que eu tinha para dizer é isso, na minha simples palavra, que não tenho muito conhecimento, tá? Compartilhe aí, mande para os seus amigos, tá? Nós precisamos de gente que tenha coragem, tá? Tenha todos uma boa noite, fiquem na paz de Deus, que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.